Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel. Eu sou o Tecnomago. Capítulo 71. Kagenobu e seus 3 guardas joinem restantes e romperam pela escotilha de ventilação para o telhado varrido pelo vento de sua fortaleza. O ar fresco e limpo da noite contrastava fortemente com a escuridão sufocante das aberturas de ventilação, e por um único e fugaz instante, sentiram uma recha de esperança. Estavam fora. Estavam vivos. A esperança morreu quase instantaneamente. O telhado não estava vazio. De cada escotilha de acesso, de cada escadaria, de cada canto escuro, os infectados começavam a surgir. Os tirantes protótipos, suas formas enormes agora totalmente mutadas, arrombaram as anteparas. Os Lickers, seus corpos esqueléticos movendo-se com a velocidade de um inseto, escalaram as paredes externas. E atrás deles vinha a horda, centenas de seus antigos camaradas, agora transformados em monstros hiperágeis e ferozes. Os 4 sobreviventes estavam cercados, de costas para o abismo, no ponto mais alto de seu próprio inferno particular. Esta seria sua última resistência. Em seu centro de comando, Aidan observava a demonstração tática com uma expressão tão calma e concentrada quanto a de um cirurgião. As assinaturas térmicas dos 4 sobreviventes estavam agrupadas, uma pequena ilha de azul frio em um mar revolto de vermelho hostil. Os predadores nativos reduziram o rebanho o suficiente, disse ele à inteligência artificial Rainha Branca, que permanecia ao lado como uma projeção silenciosa de tom prateado. Os principais indivíduos testados estão encurralados, sofrendo o máximo de estresse adrenal e psicológico. Momento ideal para introduzirmos nosso próprio recurso e coletarmos o conjunto final de dados. Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando no reflexo da tela holográfica. Acionem a equipe de limpeza. De volta ao telhado, Kagenobu e seus homens se prepararam para morrer com honra. Sacaram suas lâminas de alta frequência, as armas vibrando com energia, um contraste gritante com os grunhidos guturais da horda que se aproximava. Ficaram de costas um para o outro, uma pequena ilha de disciplina em um mar de caos. Mas quando a primeira onda de infectados estava prestes a atingi-los, um novo som cortou a noite. Não era o grito de um Licker nem o rugido de um tirã, mas o sussurro silencioso, quase imperceptível, de uma nave de transporte de alta altitude se revelando nas nuvens acima. Sua rampa baixou e uma única figura desceu, aterrissando suavemente como uma folha caindo bem no centro do telhado, entre os sobreviventes da mão encurralados e o exército de monstros que avançava. A figura era feminina, vestida com um elegante biotraje vermelho sangue que parecia absorver a tênue luz da lua. Canais azuis brilhantes como veias pulsavam com uma energia interna e silenciosa sob sua superfície quitinosa. Seus movimentos eram incrivelmente fluidos, uma fusão perfeita entre cálculo mecânico e graça biológica. Ela não era um monstro frenético, era uma predadora calma, eficiente e absolutamente aterradora. Essa era Alice, a primeira de sua espécie. O receptáculo bioorgânico agora habitado pela consciência da inteligência artificial antes conhecida como Ruby, a arma suprema de Aidan. Kagenobu e seus homens só conseguiam encarar em silêncio, atonitos e horrorizados. Não sabiam quem, ou o que, era aquele recém-chegado. Um amigo? Um inimigo? Mais uma das terríveis criações do garoto? Alice não olhou para eles. Os parâmetros de sua missão eram claros. Ela se virou para encarar a horda. A batalha que se seguiu não foi uma luta, foi uma esterilização. Ela se moveu. Sua velocidade era um borrão que o olho humano mal conseguia acompanhar. Ela deslizou pela horda de ninjas da mão infectados, suas mãos se transformando em lâminas afiadas como navalhas que cortavam carne e osso com uma facilidade desdenhosa. Ela não estava apenas lutando, estava executando um programa, cada movimento seu um cálculo perfeito projetado para máxima letalidade. Ela desviou dos ataques desajeitados de um tirano, usando seu próprio volume contra ele enquanto cortava seus tendões, derrubando o gigante no chão. Ela enfrentou o ataque relâmpago de um Licker, agarrando sua língua preênsil com uma mão e arrancando-a de sua cabeça com a outra. Foi uma sinfonia de violência, uma demonstração de poder pós-humano que deixou os últimos membros sobreviventes da mão tremendo de admiração e terror. Quando a última criatura infectada se contorceu no telhado, o pátio ficou em silêncio, repleto de cadáveres de monstros. Alice permaneceu calma em meio à carnificina, seu traje biológico intacto. Então ela voltou sua atenção para os 4 humanos sobreviventes. Kagenobu, um verdadeiro guerreiro até o fim, sabia que sua hora havia chegado. Ele e seus 3 Jonin ergueram suas espadas de alta frequência, com as mãos tremendo levemente, e se prepararam para uma batalha final e desesperada. A luta foi brutalmente eficiente e terminou em segundos. Alice era um borrão de movimento vermelho e azul. Ela se esquivava dos ataques desesperados dos inimigos, desarmando-os, quebrando seus membros e neutralizando-os com uma precisão fria e mecânica. Deixou Kagenobu por último. Ele era um mestre, mas sua oponente era algo além de sua compreensão. A luta foi uma bela e brutal dança de lâminas que durou menos de 10 segundos. Terminou com ela quebrando a espada dele com um único golpe e encostando uma lâmina endurecida e quitinosa em sua garganta. Ele havia sido completamente derrotado pelo próprio poder que buscava controlar. Naquele exato momento, quando Alice estava prestes a executar o último homem na ilha, a cúpula de quarentena cintilante que envolvia a fortaleza oscilou e desapareceu. As comunicações foram restabelecidas.
Simultaneamente, uma transmissão ao vivo em alta resolução via satélite do telhado foi vazada para todos os principais órgãos governamentais e agências de notícias do planeta. No centro de comando da SHIELD, Nick Fury e seus agentes encaravam a tela em silêncio atônito. Eles observavam a misteriosa figura de armadura vermelha parada sobre o líder derrotado da organização terrorista mais procurada do mundo. Então, Yinsen apareceu em todos os canais de notícias, transmitindo de uma coletiva de imprensa de emergência. Como vocês podem ver, disse ele sombriamente, enquanto uma versão editada da transmissão ao vivo era exibida atrás dele. A situação criada pelas ações criminosas da mão foi controlada. Nossa agente de biossegurança privada, codinome Alice, neutralizou com sucesso a ameaça terrorista em sua origem. Ele fez uma pausa, sua expressão assumindo uma de grave responsabilidade. Para evitar qualquer risco adicional de contaminação pelo vírus modificado que eles criaram, implantaremos agora nosso antivírus aéreo sobre a ilha para garantir a esterilização completa e total do patógeno Tekeshin. O mundo assistiu, acreditando estar diante de um herói resolvendo um desastre terrível. Ninguém imaginava que o antivírus era, na verdade, um segundo agente viral, ainda mais letal, projetado para dissolver toda a matéria orgânica da ilha, apagando todos os vestígios do experimento de Aidan. No telhado, Alice lançou um último olhar vazio para Kagenobu e então, com um único movimento preciso, o eliminou. Lá no alto, uma frota de drones médicos Baymax começou a sobrevoar a ilha, liberando uma fina névoa branca que desceu sobre a fortaleza silenciosa. O campo de provas estava completo. Capítulo 72. Aidan atravessou um portal laranja cintilante, deixando para trás o zumbido estéril e futurista de seu laboratório e retornando ao silêncio ancestral e sagrado de Camartage. Sentia-se confiante, até mesmo triunfante. Acabará de executar uma jogada de poder global impecável, eliminando um inimigo perigoso e consolidando a reputação benevolente de sua empresa em um único golpe magistral. Não esperava nenhuma intervenção. Ele foi recebido pelo mestre Amir, que o olhou com olhos preocupados. A anciã retornou, disse Amir em voz baixa. Ela está esperando por você no grande salão. Seu rosto não está nada satisfeito. O sorriso confiante de Aidan vacilou por uma fração de segundo. Então ela sabe. Ele acenou com a cabeça para Amir e caminhou em direção ao corredor. A atmosfera lá dentro era pesada e silenciosa. Mordo, Caecilius e Wong estavam sentados em uma longa mesa de madeira, com expressões que misturavam admiração e profunda inquietação. No centro da sala, a anciã meditava, um ponto de absoluta calma em um ambiente carregado de tensão. Mestra, disse Aidan, inclinando a cabeça respeitosamente enquanto se sentava em frente a ela. Estou aqui. A anciã abriu os olhos. Eles não estavam cheios da tristeza que ele vira antes, mas de uma profunda e aguda decepção. Vimos o que você fez na ilha, Aidan, disse ela, sua voz calma, mas carregada de imenso peso. Neutralizei uma organização terrorista global, respondeu Aidan com um tom confiante. E fiz isso em um ambiente controlado, sem perda de vidas inocentes. Enviei uma mensagem aos líderes mundiais. O mesmo acontecerá com eles se tentarem me desafiar. Fiz o que era necessário. Necessário? Repetiu a anciã, sua voz interrompendo sua justificativa. Você poderia ter eliminado a liderança deles com um único golpe silencioso de uma de suas flechas. Você poderia ter enviado sua agente, Alice, para desmantelar toda a operação deles em 1 hora. Havia centenas de maneiras mais limpas e eficientes de lidar com a mão. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, o olhar penetrante. Mas você não escolheu nenhuma dessas opções. Você escolheu o teatro. Você escolheu o horror. Você desencadeou uma praga e seu próprio exército de monstros não simplesmente para matá-los, mas para fazer o mundo inteiro assistir. Você escolheu um método que alimentava seu orgulho, que se deleitava em seu próprio poder. Eu tenho o controle, retrucou Aidan com a voz endurecida. Eu controlei todas as variáveis. O vírus foi contido. Os alvos foram eliminados. A mensagem foi transmitida. É isso que me preocupa, disse a anciã, sua voz suavizando-se num sussurro quase triste. Você se tornou arrogante com seu poder. Sim, desta vez você o controlou, e veja a satisfação que isso lhe dá. Mas e da próxima vez, Aidan? O que acontecerá quando outra nação o desafiar? Quando um novo inimigo surgir? Você vai queimar um país inteiro até o chão para enviar sua mensagem. Ela ergueu a mão, silenciando sua tentativa de retrucar. Você pode achar que isso nunca aconteceria. Pode acreditar que é um mestre no controle. Mas lembre-se disto, e lembre-se bem, arrogância e raiva são os 2 caminhos que levam até as almas mais brilhantes à escuridão. Você está trilhando esse caminho agora, quer perceba ou não. Não sou, insistiu Aidan, elevando a voz e com um tom paranoico a surgir. Isto era guerra. Eu tinha que reagir. Isto não foi guerra, disse a anciã calmamente. Isto foi um massacre que você orquestrou para alimentar seu próprio ego. Você está cego pelo poder que detém e começa a apreciar o medo que ele inspira. Não. Errado. Aidan endireitou-se, o rosto uma máscara de fúria desafiadora, as mãos cerradas em punhos. Ele encarou seu mestre sem um pingo de submissão. Aidan, cala a boca. Mordo gritou, levantando-se da mesa. A anciã ergueu a mão e Mordo sentou-se novamente. Ela olhou para Aidan com uma profunda e penetrante pena. Você é como uma lentilha de água, disse ela suavemente, à deriva em um oceano de poder, sem raízes que o prendam à terra. Você nunca sofreu de verdade, então não entende o verdadeiro preço do medo que inflige com tanta naturalidade.
Você acredita que controla seu poder, mas está se embriagando com ele. Ela se levantou lentamente e apontou um único dedo para o ar à sua frente. O som de um universo de vidro se estilhaçando ecoou pelo salão enquanto o próprio tecido da realidade ao redor de Aidan começava a rachar, fragmentando-se em milhões de cacos cristalinos. Você acredita que controla seu poder, disse ela, sua voz agora um comando. Mas você é escravo do orgulho que ele lhe dá. Fique aqui, nesta dimensão de puro pensamento, despojado de sua tecnologia e seus exércitos. Quando você puder entender a diferença entre a força de um protetor e a arrogância de um tirano, talvez encontre sua própria saída. À medida que as palavras eram proferidas, o mundo fora do círculo onde ele estava sentado se distorceu numa geometria impossível e repetitiva. O ancião, Mordo e os outros desapareceram. Aidan ficou sentado de pernas cruzadas, sozinho na realidade silenciosa e fragmentada da dimensão do espelho, seu próprio reflexo furioso e desafiador encarando-o de 1 milhão de fragmentos. Capítulo 73. Na prisão silenciosa e atemporal da dimensão espelhada, o tempo não tinha significado. Por um tempo que pareceu uma eternidade, Aidan Parker permaneceu sentado, não entediado, mas em um profundo estado de autoconfrontação. A anciã não o havia aprisionado em uma gaiola, ela o havia aprisionado em um espelho, forçando-o a encarar apenas seu próprio reflexo, despojado de sua tecnologia, sua inteligência artificial e seus exércitos. Ele repassou mentalmente os eventos do incidente na Ilha da Mão, sua justificativa apática e as palavras penetrantes da anciã. Arrogância e raiva são os caminhos gêmeos que levam até mesmo as almas mais brilhantes à escuridão. Ele a havia desprezado, seu orgulho servindo de escudo contra a sabedoria dela. Mas ali no silêncio infinito, o escudo se rompera. Ele se lembrou da caverna no Afeganistão e de sua explicação fria e distante para Yinsen. Para mim, são apenas uma sequência de dados. Ele acreditava que aquilo era um sinal de sua força, de seu controle. Agora, ele via que era um sinal de seu medo. Ele não era um deus frio e calculista orquestrando os eventos do alto. Ele era um garoto aterrorizado, escondendo-se do horror de seus próprios atos atrás de um filtro digital. Ele estava fugindo das consequências, do sangue, da humanidade, de tudo aquilo. Com um suspiro profundo e trêmulo, ele finalmente aceitou a verdade. Seu poder havia se tornado uma venda nos olhos, e era hora de tirá-la. Ele concentrou sua mente não em equações complexas ou resultados estratégicos, mas em um único conceito simples, seu próprio coração. Deixou que a arrogância, o orgulho e o medo se dissipassem, restando apenas um centro tranquilo e sereno. Levantou a mão, não com a intenção de comandar, mas com um desejo simples e humilde de partir. Desenhou um círculo no ar. Pela primeira vez, as faíscas alaranjadas que se formaram não eram apenas produto do intelecto e da energia, mas da vontade e do espírito. Um portal estável e cintilante se abriu diante dele. Ele havia encontrado sua própria saída. Ele atravessou, saindo da realidade fragmentada da dimensão espelhada para a realidade serena e sólida do grande salão de Camartage. A primeira pessoa que viu foi Mordo, que o observava de braços cruzados com uma expressão de cautelosa neutralidade. O ancião disse que você não poderia partir até compreender seu próprio coração, afirmou Mordo com voz monótona. Estou começando a entender, respondeu Aidan com a voz baixa, desprovida da bravata habitual. Ele olhou diretamente para Mordo. Eu fui arrogante. E os métodos que usei, nasceram dessa arrogância. Peço desculpas. Mordo ficou visivelmente surpreso com o pedido de desculpas direto e sincero. Ele observou Aidan por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Humildade é uma lição que até os mestres precisam reaprender, disse ele, e a tensão entre eles finalmente se dissipou. Nesse instante, Wong entrou no salão, carregando uma bandeja com uma grande tigela fumegante de ensopado de carne e um bule de chá. O ancião disse que vocês talvez estejam prontos para comer, disse ele, com um sorriso caloroso e cúmplice no rosto ao vê-los juntos. Mais tarde, depois de Aidan ter devorado a refeição com uma fome que sentia tanto física quanto espiritual, ele se retirou para seu quarto espartano. Precisava se reconectar com o mundo que jurara proteger. A primeira ligação foi para Yinsen. Aidan, é bom ouvir sua voz, disse Yinsen, com o som de um escritório movimentado ao fundo. O lançamento do Baymax foi um sucesso estrondoso. Temos encomendas para os próximos 2 anos. As bases humanitárias em Gulmira e na Síria estão salvando vidas todos os dias. Sua visão está se tornando realidade. Que bom ouvir isso, disse Aidan, com um calor genuíno no olhar. Mantenham o foco nos esforços médicos e humanitários. A reputação da empresa é o nosso maior patrimônio. Ele deitou-se em seu catre simples, fechou os olhos e falou com o universo. Sistema. Solicitando entrada em um sonho. Entendido, soou a voz feminina mecânica e familiar em sua mente. Entrando. Por favor, esteja preparado. Este sonho é Transformers. A escala de tempo é de 1 para 1000. Após a morte, você será expulso à força e não poderá entrar novamente. Sua consciência foi lançada através do cosmos. Ele testemunhou uma história épica e ancestral como uma série de visões poderosas e fugazes. Viu seres divinos de cromo e luz, os criadores, semeando mundos primordiais com o metal líquido, o Transforme 1. Viu um planeta de metal geométrico imutável emergir do caos e, em seu centro, um cubo de energia cósmica ofuscante, a All-Spark. Viu as formas de vida mecânicas autoconscientes que ela criou, os Cybertronianos.
Ele testemunhou um experimento fracassado, uma entidade do tamanho de um planeta, puro caos e fome, Unicron, o imperador do universo. Ele presenciou os primeiros 7 primordiais, seres de imenso poder, travando uma guerra divina contra ele, finalmente derrotando o monstro e selando seu corpo morto tornando-se o núcleo de um novo planeta azul esverdeado, a Terra. Ele viu os primes, sua própria fonte de energia, a Allspark, agora exausta, projetarem uma gigantesca colheitadeira estelar para drenar uma estrela e reacender seu mundo. Ele viu sua lei final, nunca usá-la em um planeta que abrigasse vida. Ele os viu descobrir a vida primitiva e orgânica na Terra. E ele viu um deles, aquele a quem chamavam de o Caído, trair seus irmãos em sua sede de poder, desencadeando uma guerra civil que destruiu sua dinastia. As visões se dissiparam, e a consciência de Aidan mergulhou numa breve e derradeira escuridão. Ele havia chegado. Capítulo 74. A consciência de Aidan, desvinculada da realidade, testemunhou os ecos finais da trágica história de Cybertron. Ele viu os 7 primes, os governantes originais, desaparecerem em uma batalha final e cataclísmica na antiga Terra. O ceifador estelar e a matriz da liderança perdidos nas brumas do tempo. Ele viu a violenta guerra civil que irrompeu em sua ausência, uma luta desesperada pelos últimos resquícios de energia. Dessa guerra, emergiram 2 facções principais, os Decepticons, uma força militar brutal liderada por um general carismático e poderoso, e os Autobots, uma coalizão de facções menores unidas contra sua tirania. Os Autobots eram liderados por Optimus Prime e um Prime traiçoeiro, descendente dos 7 originais, que secretamente vazava informações para o inimigo. Na longa e desgastante guerra, os Autobots perderam terreno. Num ato final e desesperado, Optimus Prime lançou a Allspark, a própria fonte de sua vida, no espaço profundo do universo, na esperança de mantê-la longe das mãos dos Decepticons. Megatron, líder dos Decepticons, partiu em perseguição. Mas sua busca foi interrompida quando um meteorito perdido desviou da rota, fazendo-o cair no Ártico congelado de um planeta azul primitivo. Lá permaneceu, congelado no tempo até o final do século XIX, quando um explorador chamado Archibald Witwicky caiu através do gelo e, inadvertidamente, ativou o sistema de navegação de Megatron. O Cybertroniano moribundo, com seu último resquício de força, gravou um mapa da localização da Allspark nos óculos do homem. Essa relíquia foi então transmitida através das gerações, chegando finalmente às mãos de seu tataraneto Sam. E agora, no século XXI, tanto os Autobots quanto os Decepticons vieram a este pequeno mundo azul esverdeado. Eles vieram à Terra para terminar sua guerra. A visão cósmica se dissipou em uma explosão de calor escaldante e ruído ensurdecedor. Bum, bang, da. Ah, socorro, eu imploro. A sinfonia complexa e caótica de explosões, tiros e gritos de terror foi a primeira coisa que Aidan Parker viu ao acordar. Ele abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi um cadáver esmagado sob uma montanha de pedras que desabaram. O rosto do homem estava carbonizado, irreconhecível, mas dos destroços retorcidos vinha um fraco e gorgolejante pedido de socorro. O cheiro acre de ozônio, borracha queimada e carne cozida invadiu as narinas de Aidan. Ele olhou para o lado e viu os restos decepados de uma perna, com os vasos sanguíneos e nervos internos ainda se contorcendo como um ninho de larvas. Sangue espesso e negro manchava o chão em um padrão grotesco e abstrato. Uma forte e visceral sensação de desconforto o invadiu. Seu estômago revirou, sua garganta se fechou e ele teve vontade de vomitar. Nossa! Ele não conseguiu se conter. Curvou-se e vomitou violentamente na rua coberta de escombros. Aquilo era real. Não era um fluxo de dados. Não era uma imagem filtrada numa tela. Era a realidade grotesca e sem filtros da guerra, e seu corpo, depois de anos protegido por sua própria tecnologia, a rejeitava com um horror primitivo. Ele limpou a boca, o rosto pálido e observou o que o cercava. Estava em uma rua da cidade, ou o que restava dela. Pessoas corriam em todas as direções, os rostos estampados em puro pânico, seus gritos liberando o terror da morte iminente no ar enfumaçado. Os prédios ao seu redor estavam completamente destruídos, o chão era um campo minado de buracos e cascalho, e o som de pneus cantando no asfalto era quase tão estridente quanto as explosões. Um míssil cortou o ar acima de sua cabeça com um grito aterrador, seguido por uma violenta detonação que fez o chão tremer. No ar, ele podia ouvir o som abafado das hélices de helicópteros. E então ele o viu. Um robô gigante de 9 metros de altura, revestido de vermelho e azul, movendo-se com uma graça impossível enquanto lutava contra uma criatura feita de esteiras de tanque e garras de escavadeira. Diante deles, os seres humanos pareciam gatinhos. Não houve detecção, nenhum aviso do sistema. Ele foi lançado diretamente em uma zona de guerra em grande escala. Ei, amigão, gritou um garoto de cabelos cacheados enquanto passava correndo, com o rosto sujo de lama. O que você ainda está fazendo aqui? Corre! Aidan soltou um longo suspiro trêmulo, tentando acalmar sua mente atordoada. Ele se escondeu na sombra de um prédio em ruínas. O logotipo azul da Umbrella no dorso de sua mão se espalhou rapidamente, o biotraje fluindo sobre seu corpo em uma onda de safira e carmesim. Não havia tempo para uma sequência de transformação extravagante. Ele espiou por trás de sua cobertura e examinou o campo de batalha. Seus olhos foram imediatamente atraídos por um pequeno objeto em meio a uma pilha de destroços. Era um cubo, coberto por linhas intrincadas e misteriosas, vibrando com uma energia tão imensa que era visível a olho nu. A Allspark.
Sua mente estratégica assumiu o controle. O cubo, a fonte de poder suprema. Eu preciso dele. Ele se preparou para agir. Ao mesmo tempo, ele viu um jovem e um robô amarelo gravemente danificado rastejando desesperadamente em direção ao mesmo objeto. Mas então, pelo canto do olho, viu algo mais. Um homem, segurando uma menina pequena, correndo em pânico pela rua, tentando chegar a um lugar seguro. Ele não se esqueceu de proteger a cabeça da menina com as mãos. E do céu, um enorme Decepticon preto acinzentado descia diretamente sobre eles. São perdas aceitáveis, calculou a parte fria e pragmática do seu cérebro. O objetivo da missão é o cubo. É primordial. Deu um passo em direção a Allspark, rangendo os dentes. Mas então, ele se lembrou das palavras da anciã. Você deveria olhar para os mortos com seus próprios olhos, Aidan, não com seus dados frios. Ele estava olhando agora. Viu o terror no rosto do pai, o amor na forma como ele protegia a filha. Viu Peter. Viu a tia Mai. Seu caminho mudou. A enorme sombra do Decepticon pairava sobre o pai e a filha. O homem olhou para cima, viu a desgraça iminente e, num último ato desesperado de amor, atirou a filha para longe. Bang! O homem ouviu um estrondo ensurdecedor de impacto, mas a dor que esperava nunca veio. Ei, disse uma voz um tanto leviana acima dele. Sua filha vai chorar. O homem abriu os olhos. E então ficou olhando fixamente. Uma figura humanoide alta, vermelha e azul estava parada sobre ele. E diante dessa figura havia um escudo circular cintilante de luz geométrica laranja, contendo sem esforço o pé metálico e maciço do Decepticon. Os anéis de Ragador. Sua filha está mesmo chorando desta vez, disse Aidan, desfazendo o círculo mágico. O Decepticon desequilibrado caiu no chão, fazendo a rua tremer. Papai, gritou a menina, correndo para os braços do pai. O homem a abraçou forte e, em seguida, olhou curioso para a figura misteriosa que acabará de salvá-los. Aidan não lhes deu atenção. Seu objetivo era claro. Uma longa linha de energia carmesim, as faixas carmesins de Sitorak, irrompeu de sua mão direita, envolvendo a matriz da criação. Com um puxão brusco, o cubo foi arrancado dos destroços e voou para sua mão. Bumblebee, que estava prestes a alcançar o cubo, só pôde observar enquanto ele desaparecia. Sanvitviki olhava fixamente perplexo. Acho que você deveria sair daqui com sua filha o mais rápido possível, disse Aidan, com a voz agora rouca e metálica por trás da máscara, enquanto se virava para o pai. Obrigado, disse o homem com a voz cheia de gratidão, antes de pegar a filha no colo e sair correndo. Sam aproximou-se a passos largos com o rosto tomado pela ansiedade. Quem é você? Ei, você tem que me dar isso rápido. É perigoso. Vou ficar com isso por enquanto, disse Aidan, examinando o cubo zumbindo em sua mão. Não, você não pode, insistiu Sam. Aqueles robôs, todos eles querem isso. Temos que entregar para os militares. Não necessariamente, respondeu Aidan. Ele estalou os dedos e outra faixa carmesim disparou, envolvendo as pernas de um grande Autobot preto que estava se levantando. Com um puxão brusco, o robô gigante, Ironide, caiu de volta ao chão. Ei, garoto, eu não sou um cara mau. Estou aqui para te ajudar. Trovejou a voz rouca do robô. Naquele instante, a enorme forma prateada de Megatron, após ter partido outro Autobot ao meio, voltou sua atenção para eles. Aidan olhou para o líder Decepticon que se aproximava. Olhou para os carros destruídos ao redor. Olhou para Ironide. Você é um Autobot, declarou. Transforme-se. Vire um carro. Agora. Por que eu deveria? Você deveria dar esse cubo para o Sam. Rugiu Ironide, estendendo um enorme braço mecânico para agarrar o pequeno humano blindado. Aidan esquivou-se da tentativa desajeitada de agarrar, saltou para o braço de Ironide, correu por ele e desferiu um chute, potencializado por seu traje biológico, na lateral da cabeça dele, deixando uma marca visível na placa de metal. Apresse-se, ameaçou ele, erguendo o Allspark como se fosse arremessá-lo para Megatron, que se aproximava rapidamente. Ou eu entrego isso a ele. Você não tem modos nenhum, resmungou Ironide, mas entendeu a lógica. Com uma sinfonia de placas se movendo, engrenagens girando e sistemas hidráulicos clicando, sua forma maciça se dobrou sobre si mesma, transformando-se em uma impecável picape GMC Top Kick preta, ao ver a máquina viva, pulsante e transformável à sua frente. Os olhos de Aidan brilharam com a curiosidade insaciável de um cientista que acabará de descobrir uma nova lei da física. Capítulo 75. Aidan não hesitou. Abriu a porta do lado do motorista da enorme picape GMC Top Kick e saltou para dentro, com o Allspark zumbindo firmemente em sua mão. O interior era uma estranha fusão de design humano e tecnologia alienígena. Ao segurar o volante, seu biotraje emitiu uma onda de microfilamentos azuis brilhantes que se fundiram diretamente com o console da picape, interagindo com os sistemas centrais de Ironide. Me dê o controle principal, ordenou Aidan, sua voz um contraponto calmo ao caos que se instaurava lá fora. Eu dirijo. Você só precisa me ajudar com os dados táticos. Garoto, está questionando minhas habilidades de direção? A voz rouca e indignada de Ironide ecoou pelos alto-falantes internos da cabine. Ele era um veterano das guerras cibertronianas, um especialista em armas que sobrevivera a 1000 batalhas. E aquele pequeno e arrogante ser orgânico o tratava como um veículo qualquer. Estou questionando sua capacidade de processar dados de combate tridimensionais enquanto manobra um chassi terrestre em um ambiente urbano hostil, retrucou Aidan friamente. Agora, ligue seu radar de amplo espectro e encontre uma rota com o mínimo de tráfego cruzado. Direção noroeste. Ele engatou a marcha bruscamente.
Ao mesmo tempo, o chip de combate de sua armadura ativou-se, inundando sua mente com vetores ideais e cálculos de trajetória. Na direção noroeste, há um caminho livre por 1,2 quilômetros, resmungou Ironide, fornecendo os dados apesar de si mesmo. E atrás de você, Megatron está se aproximando. Embora eu não saiba quem você é, humano, acho que sua atitude deveria ser melhor. Caso contrário, eu mesmo lhe darei uma lição. Aidan ignorou a ameaça. Ele engatou a marcha ré com força, virou o volante bruscamente para a esquerda e pisou fundo no acelerador. Com um guincho ensurdecedor de borracha queimada, a enorme picape fez uma curva em J perfeita, girando 180 graus para ficar de costas para o líder Decepticon que se aproximava. Ei, Megatron está atrás de nós. O que vocês estão fazendo? A voz de pânico de Ironide ecoou na cabine. Não me atrapalhem, gritou Aidan com o rosto imbuído de pura concentração. Ele soltou os freios, e com um rugido gutural do motor, a caminhonete GMC disparou para frente como um ariete negro. Os sensores de seus olhos compostos brilharam em vermelho, ampliando seu alcance de detecção e prevendo os ataques antes mesmo que acontecessem. Megatron, ao ver o caminhão vindo em sua direção antes da curva acentuada, desferiu um soco poderoso, esperando esmagá-lo. Não, não, ele vai nos bater. Ironide entrou em pânico. O rosto de Aidan estava extremamente concentrado. No último segundo possível, quando o punho colossal de Megatron desceu, ele pisou no freio com força e virou o volante novamente. Os pneus do lado esquerdo do veículo levantaram-se do chão. Ele soltou o freio e pisou fundo no acelerador. A picape desviou do soco com uma bela derrapagem lateral, passando bem embaixo da axila de Megatron. Uau! Pelo Allspark, isso foi incrível. A voz de Ironide, agora repleta de genuína admiração e entusiasmo, ecoou de dentro dos sistemas do caminhão. Aidan freou bruscamente de novo, o caminhão derrapando quando um míssil explodiu no asfalto exatamente onde eles estariam. Você tem uma cortina de fumaça? Não, eu só tenho chumbo grosso. Inútil, murmurou Aidan. Continue relatando a rota. Estou guiando-os para os arredores. Ele fez outra curva brusca, desviando de uma nova saraivada de mísseis vindos do céu. Vire à direita no cruzamento daqui a 500 metros. E cuidado com os... deixa pra lá os semáforos, relatou Ironide, com seus próprios sensores agora dedicados a ajudar seu novo piloto. Os Decepticons estão todos nos perseguindo. 2 caças com as formas inconfundíveis de Megatron e Starscream rasgavam os céus acima deles, disparando mísseis na tentativa de bloquear seu caminho. A picape GMC, com sua carroceria reforçada por uma liga de aço contendo fibra de carbono radiante, absorveu os estilhaços dos ataques que passaram perto, mantendo suas defesas intactas. Aidan dirigia com uma precisão sobre-humana, usando a selva de arranha-céus como cobertura, antecipando e desviando facilmente dos ataques. Os militares americanos também enviaram seus caças, e logo os céus de Los Angeles se transformaram em um caos de combates aéreos, interceptando Megatron e Starscream. Com a ameaça aérea imediata reduzida, Aidan finalmente teve um momento para respirar. Ei, caminhãozão, qual é o seu nome, afinal? Meu nome é Ironide, e você é realmente incrível, garoto. Que tal eu me tornar seu guardião? Disse o Autobot, sua indignação anterior substituída por pura empolgação. Não, Aidan fez beicinho. É melhor você seguir o seu próprio irmão mais velho, Optimus. Você realmente recusou? Disse Ironide, com a voz carregada de choque, como uma colegial rejeitada. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, sabia? Duvido, retrucou Aidan. Além disso, como eu poderia deixar você ser meu guardião? Você nem sequer tem um sistema de mira laser decente. Seu arsenal inteiro é arcaico. Impossível. Como meu corpo poderia permitir que vocês, humanos, mexessem nele? Ironide recusou sem pensar. Deixe-me fazer algumas mudanças, disse Aidan, com a voz sedutora e repleta da promessa de poder. E prometo que posso torná-lo tão forte quanto seu líder, Optimus Prime. Os processadores internos de Ironide silenciaram. Deixar um humano entrar na minha programação principal? Impensável, pensou ele. Mas ser mais forte que Optimus. A tentação era imensa. No momento em que estava prestes a responder, uma nova voz interrompeu a comunicação. Ironide, para onde você está levando aquele humano? Era Optimus Prime, em sua forma de caminhão Peterbilt, bloqueando um míssil de Starscream enquanto corria para alcançá-lo. Não sou eu que estou dirigindo, Prime, é esse garoto, respondeu Ironide. Não sei de onde ele surgiu, mas suas habilidades são realmente excelentes. Eu gosto muito dele. Estou indo para os subúrbios do Nordeste. Tyrell Hills interrompeu Aidan, fazendo uma curva brusca. Está vazio. Um bom local para uma batalha final. Ei, vocês estão me ouvindo? Eu sou o Sam. Quem é você? Por que pegou aquilo? A voz de pânico de Sam Witwicky soou pelo comunicador, seguida por uma dúzia de outras vozes sobrepostas. Chep, desligue essa comunicação rapidinho, está muito barulhenta, disse Aidan, franzindo a testa em irritação. Ok, concordou Ironide, e a algazarra caótica foi substituída por um silêncio abençoado. Eles percorreram várias ruas em alta velocidade, os sons da enorme batalha se dissipando atrás deles, e finalmente chegaram a Tyrell Hills. Era um bairro rico, com mansões imponentes e gramados verdes impecáveis. Uma caminhonete preta enorme e imponente surgiu de um emaranhado de arbustos. Atropelou algumas plantas ornamentais e parou bruscamente na vasta extensão de um campo de golfe. Aidan abriu a porta e saiu, segurando o Allspark.
Então perguntou ao ar, enquanto o caminhão ao seu lado começava a se transformar com uma sinfonia de placas se movendo e engrenagens girando. Quem você acha que chegará aqui primeiro? Seu líder, Optimus Prime, ou os Decepticons? Ninguém respondeu. Aidan se virou confuso. Ironide havia se transformado completamente e agora o encarava com uma expressão intrigada. Eu disse para você desligar a comunicação remota, disse Aidan, apontando lenta e deliberadamente para a própria orelha. Eu não disse para você desligar o sistema interno de recebimento de mensagens. Ao ver as ações de Aidan, Ironide de repente percebeu seu erro. Ah, desculpe. O que você disse? Mas naquele instante, o som abafado das hélices dos helicópteros ecoou no ar. Certo, Aidan deu de ombros impotente, olhando para o céu. A resposta chegou. Um esquadrão de helicópteros de ataque militar estava descendo sobre eles. Parecia que os Decepticons haviam sido interceptados pelos Autobots. As naves de combate pousaram à frente deles, suas hélices levantando uma nuvem de grama cortada. Mas assim que tocaram o solo, o grito agudo de motores a jato ecoou de cima. Eram os Decepticons. Capítulo 76. O grito agudo dos jatos Decepticons que se aproximavam rasgou o ar. Num instante, os protocolos de combate de Ironide assumiram o controle. Com uma velocidade que desafiava seu tamanho imenso, sua enorme palma de metal mergulhou e envolveu Aidan, seus dedos formando uma gaiola protetora. Ele então se lançou lateralmente num poderoso giro, aconchegando seu corpo ao redor do frágil humano. Um instante depois, um míssil, deixando um rastro de fumaça branca, atingiu em cheio o helicóptero militar que acabará de pousar, envolvendo-o num clarão branco ofuscante. O estrondo ensurdecedor da explosão rasgou o ar, e uma onda de calor intenso e força de impacto os atingiu. Bom, tum-tum. O corpo pesado de Ironide rolou várias vezes pelo gramado bem cuidado, seu chassi absorvendo os estilhaços e a onda de choque. Os destroços do helicóptero ardiam intensamente, fumaça negra jorrando para o céu azul e límpido. Garoto, se apresse e saia daqui com o cubo. Ironide grunhiu, sua caixa de voz crepitando com estática. Energon azul brilhante vazava de vários cortes profundos em suas placas de metal retorcidas. Ele abriu a mão cuidadosamente, colocando Aidan no chão antes de se virar para encarar a nova ameaça. O F-22 Raptor que sobrevoava o céu havia se transformado, e a forma traiçoeira de Starscream agora estava diante deles. Não importa, disse Aidan, aproximando-se do Autobot ferido. Você precisa se recuperar. Vou bloqueá-los por um tempo. Humano, já que você busca a morte, será destruído junto com ele, gritou Starscream, correndo para frente, com a palma da mão se transformando em uma arma maligna semelhante a uma lança. Não, garoto, saia daqui, rugiu Ironide. Eles não podem tomar a Allspark. Aidan o ignorou. Firmou os pés no chão, respirou fundo e começou a mover as mãos pelo ar, os dedos traçando runas complexas e brilhantes. Pelo escudo dos serafins entoou, a voz um zumbido baixo e ressonante. Uma pequena mandala laranja e cintilante, com padrões geométricos entrelaçados, formou-se diante dele. Starscream, ao ver o estranho e minúsculo escudo, zombou e lançou sua lança para a frente, esperando destruir a patética defesa do humano. No último instante, Aidan golpeou com as palmas das mãos. O pequeno círculo mágico explodiu em tamanho, transformando-se em um enorme escudo dourado translúcido que bloqueou completamente o ataque de Starscream. Bang! A lança do Decepticon atingiu o escudo com imensa força, lançando uma chuva de faíscas douradas no ar. O que é isso? Gritou Starscream, cambaleando para trás enquanto encarava a barreira de energia impossível. Magia, disse Aidan indiferentemente, antes de dissipar o escudo. Mas por dentro, ele franzia a testa. Os caminhos dimensionais neste universo são rígidos demais. Os Vishanti mal ouvem meu chamado. A energia que consigo tomar emprestada é um fio d'água, não uma torrente. O escudo exigirá quase toda a sua concentração para ser mantido durante um único golpe. Ele não tinha a menor intenção de desperdiçar uma lâmina capaz de cortar dimensões, como a espada dos Vishanti, nessas meras folhas de ferro. Starscream, apreensivo com esse poder desconhecido e fiel à sua natureza covarde, hesitou, sem ousar avançar novamente. Essa hesitação foi toda a abertura de que precisavam. Com o rugido de um motor gigantesco e o toque triunfante de uma buzina, Optimus Prime, em sua forma robótica completa, investiu contra Megatron, que acabará de pousar nas proximidades. A batalha campal havia começado. O campo de golfe se transformou em um campo de batalha de titãs. Optimus e Megatron travavam um confronto divino, seus golpes poderosos sacudindo a terra. Ironide, recuperando-se rapidamente, retornou à luta, seus canhões disparando. Ao redor deles, o tranquilo subúrbio era dilacerado pelo caos daquela antiga guerra. Aidan, porém, já havia alcançado seu objetivo. Ignorou completamente os robôs em combate e voltou sua atenção para a própria fuga. Estendeu as mãos com o Allspark vibrando em uma delas e começou a traçar um círculo no ar. As faíscas alaranjadas familiares falharam e se extinguiram. As regras são diferentes aqui, percebeu. Meu código padrão não funciona. Ele olhou ao redor, seus olhos pousando em um pedaço de destroço cibertroniano azul brilhante do helicóptero destruído. A tecnologia deles ressoa em uma frequência diferente. Já está a meio caminho entre dimensões. Ele correu até lá, agarrou o pedaço de metal e começou seu encantamento novamente. Desta vez entrelaçando a energia mística laranja com a energia tecnológica azul da Liga Alienígena. O espaço à sua frente começou a cintilar. Uma linha prateada surgiu e em seguida se abriu.
Finalmente uma fenda irregular e instável na realidade se formou com um portal mecânico branco prateado revestido com um código geométrico mutável. Era uma fusão perfeita de seus dois maiores talentos. Lindo, exclamou ele, animado. Vou indo primeiro. Terei a chance de te encontrar de novo, Ironide, gritou para o Autobot em batalha, depois se virou e atravessou o portal. Esperem, esperem, gritaram Sam Witwicky e sua namorada, Micaela, que finalmente haviam conseguido atravessar o campo de batalha ao vê-lo partir. Mas assim que Aidan atravessou o portal, este se fechou de repente, desaparecendo sem deixar rastro. Os dois adolescentes deram um pulo ao se depararem com o espaço vazio, com uma expressão de total perplexidade no rosto. A luta cessou. Os robôs gigantes, tanto Autobots quanto Decepticons, interromperam a guerra, encarando em silêncio atônito o local onde a Allspark, a fonte de toda a sua vida, havia acabado de desaparecer. Não. O que é isso? Megatron rugiu, seu desespero se transformando em pura fúria. Ironide. Optimus. Seus dois idiotas, gritou o médico Autobot Hatche pelo comunicador. Depois de séculos de guerra, vocês deixaram a fonte de toda a nossa vida ser roubada por um orgânico local com truques de salão. Eu não sei quem ele era, resmungou Ironide, batendo o pé com raiva. Mas ele disse que era um cientista. Eu ainda queria que ele me desse uma repaginada. Ele me abandonou e fugiu. Megatron, ao perceber que a Allspark havia desaparecido, estava prestes a se virar e recuar. Mas naquele instante, o céu se encheu com um rugido de motores a jato. A Força Aérea dos Estados Unidos havia chegado. Caças F-22 Raptor rasgavam o céu, seus mísseis cruzando o horizonte e explodindo contra os Decepticons distraídos. Autobots, ataquem, ordenou Optimus Prime, e a batalha recomeçou. Starscream, percebendo que a situação era desesperadora, transformou-se e fugiu para o espaço. Megatron, porém, encurralado entre a força total dos Autobots e o exército humano, foi subjugado. Ele foi espancado até quase a morte e, por fim, capturado. Capítulo 77. Os eventos em Los Angeles, agora apelidados de Batalha de Mission City pela mídia, haviam chegado a um fim temporário e instável. Megatron, o temível líder dos Decepticons, foi capturado e aprisionado na base naval mais profunda e segura do planeta. Uma aliança frágil e incerta havia sido formada entre os militares dos Estados Unidos e os Autobots. Mas para os supostos vencedores não havia alegria. A Allspark, a fonte de sua vida, o objetivo de sua guerra secular, havia desaparecido. Num centro de operações táticas improvisado, a liderança humana tentava entender o caos. Sam Witwicky e Micaela Bunnies estavam sentados com o agente Simons e uma equipe de analistas, assistindo a gravação num enorme monitor de computador. Às 14 horas 32 minutos e 7 segundos, disse um oficial, apontando para a tela, o agente, que designamos como Lancelot, inicia sua corrida. Na tela, eles viram a figura de Aidan, com seu traje biológico vermelho e azul, aparecer na rua. Ele hesita por 1,2 segundos, um claro momento de escolha. Em seguida, ele implanta simultaneamente uma estrutura de energia não terrestre para proteger os civis e um filamento de energia tensionável para recuperar o Allspark. A capacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente é extraordinária. As imagens continuaram, mostrando a emocionante perseguição pela cidade e, finalmente, o misterioso desaparecimento. Nós vimos, disse Sam, ainda abalado. No minuto ele estava lá conversando com Ironide e no minuto seguinte. Foi como se ele tivesse simplesmente atravessado uma porta mecânica prateada que não estava lá antes. Ele só pode ser um mágico, disse Micaela com certeza. Depois de ver robôs alienígenas gigantes se transformarem em carros, a magia não parecia tão absurda. Um cientista de jaleco branco, convidado pelos militares, balançou a cabeça em frustração. Não é mágica. Mágica é só uma palavra para a ciência que a gente não entende. Então entenda isto, doutor, retrucou o agente Simons com um semblante sombrio. Ele desenhou um círculo no ar e desapareceu, levando consigo um objeto capaz de reescrever as leis da sua preciosa física. Que palavra o senhor gostaria de usar? O cientista silenciou. Mas o que ele quer com a Allspark? Continuou Simons com a voz carregada de preocupação. É isso que mais me preocupa. Optimus Prime enviou uma ordem de convocação para o espaço profundo, acrescentou Sam, gesticulando para onde os Autobots estavam do lado de fora da tenda. Ele disse que outros Autobots por aí podem ter se deparado com essa magia antes. Eles podem nos ajudar a encontrá-lo. Poucos dias depois, enquanto os Autobots e a recém-formada Força Tarefa Nash iniciavam sua aliança instável, Aidan Parker, agora sob uma nova identidade, apareceu na elegante sede de vidro e aço da Kinetic Solutions Incorporated, KSI. Sua nova persona era Snow Jacob, um prodígio de 28 anos na área de engenharia biônica. A identidade foi uma construção impecável de Ruby, completa com um histórico acadêmico fabricado no MIT e um portfólio de projetos conceituais biônicos brilhantes, porém intencionalmente imperfeitos. Ele estava sentado em um escritório opulento em frente a Joshua Joyce, o CEO elegante, arrogante e visionário da KSI. Joyce usava óculos caros, um terno sob medida e uma barba curta e charmosa. Ele lembrava Aidan, de forma desconfortável, de Obadiah Stane. Seu nome é Snow Jacob, disse Joyce, olhando para uma prancheta de dados. Eu me lembro de você. Muito talentoso.
Tenho uma reunião em 20 minutos, então diga logo o que tem a dizer. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Joyce, começou Aidan, com a voz calma e profissional, interpretando perfeitamente o papel de um cientista excêntrico, porém brilhante. O senhor está certamente ciente da batalha de robôs que ocorreu em Mission City há alguns dias. Sim, Joyce assentiu, com um leve traço de irritação no rosto. Parte da nossa infraestrutura foi danificada durante o processo. O que me chamou a atenção, senhor, não foi a destruição, mas a criação. Uma pessoa misteriosa apareceu entre eles, continuou Aidan, um homem com uma espécie de casaco vermelho e azul. Joshua olhou para ele com uma nova suspeita. Isso não era de conhecimento público. Continue, disse ele. Senhor, posso afirmar com certeza que ele era um humano e que seu revestimento biológico é exatamente a tecnologia que venho pesquisando há anos, disse Aidan, com a voz agora repleta da paixão de um cientista. É matéria viva e programável, o próximo passo na evolução humana. Minha pesquisa sempre se limitou ao estágio teórico, mas agora temos dados do mundo real. Temos um exemplo. Com os recursos certos, acredito que posso não apenas replicá-lo, mas aperfeiçoá-lo. Para o KSI, Joyce o encarou com a mente a mil. Matéria programável, tecnologia vestível que é viva, só as aplicações militares valem trilhões. Vou pensar nisso, disse ele, com a expressão agora indecifrável. Entrarei em contato com você esta semana. Ele precisava primeiro confirmar a aquisição dos cadáveres alienígenas com seus contatos no governo. Um projeto de pesquisa e desenvolvimento tão grande precisava de matéria-prima. Certo, Aidan assentiu sem insistir. Então aguardarei sua resposta. Ele se levantou e saiu da sala. Depois que Aidan saiu, Joyce foi para a sala de conferências principal. Um homem de meia-idade, vestindo um elegante terno preto, o aguardava. Era Harold Attinger, uma figura misteriosa de uma divisão de operações secretas da CIA. Joshua cumprimentou Attinger com um sorriso caloroso e insincero. Eles eram velhos parceiros no lucrativo negócio de contratos governamentais e favores corporativos. Rapidamente começaram a tratar do assunto, finalizando o contrato para que a KSI recebesse os corpos dos Decepticons mortos na batalha para pesquisa e engenharia reversa. O preço parece justo, disse Joyce, assinando o contrato digital. Nós obtemos a tecnologia sem a verba orçamentária oficial. Vocês ficam com o financiamento do governo e com o metal alienígena. É uma situação em que todos saem ganhando, disse Attinger com naturalidade. A propósito, disse Joyce, recostando-se na cadeira. Meu cientista, o Sr. Snow, acabou de vir falar comigo. Ele disse que viu um homem de vermelho e azul no local, usando algum tipo de máquina biológica. Snow? Perguntou Attinger, curioso. Aquele que desenvolveu os sensores hipersensíveis para o nosso programa de drones? Ele sabia que Joshua o havia contratado alguns anos atrás. Como ele pôde ver aquilo? As imagens de Aidan eram altamente confidenciais. Ele diz que vem pesquisando isso há anos, disse Joyce, com um toque de surpresa na voz. Parece que ele estava certo. Sim, confirmou Attinger. Os robôs estavam lutando por um artefato, que foi levado pelo homem que você descreveu. Me disseram que ele é algum tipo de mágico. Ele zombou. Provavelmente apenas um ilusionista de alta tecnologia. É tudo o que posso lhe dizer, disse Attinger, levantando-se para sair. Os cadáveres alienígenas serão entregues à sua instalação assim que as formalidades forem concluídas. Depois que ele saiu, Joshua Joyce ficou sentado sozinho na sala de conferências com uma expressão pensativa no rosto. Ele repassou a conversa em sua mente. Seu cientista, Snow Jacob, de alguma forma sabia sobre um dado ultrasecreto e confidencial antes de qualquer outra pessoa. E tinha uma proposta de pesquisa pronta para ser apresentada assim que a oportunidade surgisse. Algo não fazia sentido. Capítulo 78. No dia seguinte, no campus de pesquisa da KSI, uma mulher que parecia esculpida em vidro frio e profissional encontrou Snow Jacob em seu laboratório. Ela vestia um impecável terno de um estilista cujo nome era sussurrado com reverência nos círculos de poder, e seus cabelos ondulados cor de vinho e seus atraentes lábios vermelhos lhe conferiam uma aura de sensualidade sofisticada e pragmática. Ela era uma arma por si só. Sr. Jacob, começou ela com voz suave e confiante ao entrar em seu pequeno laboratório. Um espaço de caos organizado repleto de protótipos inacabados e esquemas complexos. Boas notícias. Sua solicitação de projeto foi aprovada. Ela estendeu uma pasta. Sou Birel Sheila. Fui designada como sua nova assistente pessoal e contato corporativo. Pode me procurar se precisar de algo. Aidan, como Snow Jacob pousou cuidadosamente o complexo chip de dados que estava examinando, sem jamais perder o foco no papel do gênio excêntrico que interpretava. Levantou-se e apertou a mão dela, um aperto firme e breve. Foi um prazer, senhorita Sheila. Então, devo continuar minha pesquisa neste espaço? Perguntou ele, gesticulando ao redor do laboratório apertado. Por enquanto, confirmou ela. Mas seu pedido para um laboratório ampliado, incluindo um estande de tiro reforçado e dedicado para testes com munição real, também foi aprovado. A construção começará imediatamente. Ela lhe deu um sorriso cúmplice. O chefe, Sr. Joyce, também me pediu para transmitir um recado. Ele disse que se sua pesquisa for bem-sucedida, ele lhe dará um projeto muito maior e mais importante para liderar. Certo, disse Aidan, arqueando as sobrancelhas em fingida curiosidade. Estou ansioso por isso. Depois que ela saiu, Aidan pegou o computador e começou a replanejar o layout do laboratório.
Os 2 meses seguintes foram uma correria entre construção e aquisição de equipamentos. O laboratório expandiu-se drasticamente e, com seu novo e generoso orçamento, ele conseguiu comprar a maioria dos instrumentos de que precisava. Aqueles que não atendiam às suas exigências rigorosas, ele simplesmente construiu. Finalmente, o novo laboratório estava completo. Em uma nova câmara de pesquisa selada e revestida de chumbo, Aidan estava sozinho. Com um gesto, a Allspark apareceu do nada e flutuou até suas mãos. Depois de sua estadia em Camartage, ele havia aprendido o suficiente sobre os princípios da manipulação espacial para criar uma pequena dimensão de bolsa estável, ligada à sua própria força vital, uma versão em miniatura da dimensão espelhada, perfeita para armazenar itens sensíveis. A magia, ele tinha que admitir, era muito mais conveniente do que a tecnologia às vezes. Com seu novo laboratório construído, Aidan começou seu verdadeiro trabalho. Seus dias eram uma performance para a KSI. Ele fazia progressos suficientes no projeto do revestimento biológico para manter Joshua Joyce interessado e o financiamento fluindo ilimitadamente. Ocasionalmente, ele inventava um novo sensor excepcionalmente sensível ou uma peça revolucionária de hardware biomecânico, todos os quais a KSI patenteava e vendia imediatamente com imenso lucro, consolidando ainda mais o valor de Snow Jacob para a empresa. Mas suas noites eram dedicadas às suas grandes ambições. Ele se sentava diante do Allspark, sua superfície coberta por uma linguagem de runas geométricas em constante mudança. Era mais do que apenas uma fonte de energia. Era o objeto sagrado de Cybertron, uma biblioteca que continha todo o conhecimento de sua civilização. Ele também estudava outras tecnologias cybertronianas de sua memória, a ponte espacial, um dispositivo capaz de teletransportar planetas inteiros. Isso fazia com que sua própria pesquisa sobre portais parecesse um brinquedo de criança. Seu objetivo final era criar um traje biorrobótico usando os princípios do próprio Allspark. Simultaneamente, sua alma deixaria seu corpo. Em sua forma astral, ele planaria pelos corredores da biblioteca Camartage, devorando cada texto, cada pergaminho. Sua mente uma esponja voraz por conhecimento místico. 2 anos se passaram nesse lampejo de estudo intenso e paralelo. Na Terra, em um complexo fabril desolado e abandonado perto de Chernobyl, o ar estava pesado com o gosto de radiação e tragédia esquecida. As plantas cresciam descontroladamente, com folhas de um verde doentio, alimentando-se da terra envenenada. Hoje, essa cidade fantasma estava extraordinariamente vibrante. Um após o outro, helicópteros armados pousaram, desembarcando esquadrões de forças especiais de elite. Eles se moviam com silêncio profissional pelas ruínas com as armas em punho. Uma caminhonete GMC Top Kick preta parou bruscamente. Ironide vá para a área e disse um soldado com armadura Nash, dando um tapinha no capô do caminhão. A picape preta começou a se transformar. Com uma sinfonia de placas se movendo, engrenagens girando e cliques hidráulicos, um robô humanoide enorme apareceu. Com uma faixa de munição pendurada em um braço e um canhão de energia amarelo girando no outro. Eu sinto o cheiro, trovejou a voz grave e rouca de Ironide farejando o ar. Ele está aqui. Quase uma centena de soldados se espalhou pelo local, alguns deles começando a vasculhar os armazéns com detectores avançados. Mas o estranho era a companhia que tinham. Caminhando silenciosamente ao lado dos soldados, estavam criaturas mecânicas bizarras. Uma era um tigre esguio e metálico, com seu chassi cromado brilhando na penumbra. Outra era um gato robótico. Uma terceira era um drone serpentino que deslizava pelos escombros. Suas origens eram desconhecidas, seu propósito, um mistério. Seguindo uma ordem, os soldados começaram a caminhar em direção a uma poderosa fonte de energia, com as armas em punho. Estejam vigilantes, está à frente, disse o inspetor em seu fone de ouvido. Nesse instante, uma equipe de soldados se aproximava de uma enorme peça circular de material de construção oco. Assim que chegaram perto, a escavadeira volumosa e enferrujada, escondida atrás do material, começou a se deformar repentinamente. Com um estrondo metálico ensurdecedor, ela irrompeu de seu esconderijo, revelando um cybertroniano monstruoso por baixo. A transformação do Decepticon se completou em um instante, e seus 2 punhos enormes se chocaram contra a posição dos soldados. Bang! O chão irrompeu numa chuva de terra e detritos, cobrindo completamente os soldados à frente. Mas naquele exato momento, uma figura prateada e elegante surgiu em meio à nuvem de poeira, movendo-se contra a força do impacto, e escalou o enorme braço do Decepticon com uma velocidade impossível. Janice, vamos entrar, murmurou a voz de um jovem de dentro da armadura prateada. Sem problema, chefe, respondeu uma voz alegre e mecânica de uma garota de dentro da roupa. Mas quando voltarmos, você precisa me trazer um óleo de melhor qualidade. Depois que resolvermos o problema desse grandalhão, eu pego para você, respondeu o jovem. Enquanto ele falava, várias outras figuras blindadas surgiram da poeira atrás dele. Todas ficaram juntas, encarando o Decepticon gigante. É hora do show. Capítulo 79. A batalha nas ruínas de Chernobyl foi uma sinfonia de caos. Os misteriosos soldados blindados, uma unidade diversa, com suas armaduras personalizadas com motivos culturais de todo o mundo, atacaram o Decepticon gigante com a ferocidade coordenada de uma matilha de lobos. Moviam-se como cães ferozes, um borrão prateado contra a ruína cinzenta, saltando e esquivando-se dos ataques desajeitados da máquina colossal.
Alguns estavam armados com armas de projéteis avançadas, disparando uma saraivada constante de fogo de supressão. Outros empunhavam armas de combate corpo a corpo de pura luz azul cintilante, katanas com lâminas de plasma, espadas tang de alta frequência e lanças de energia crepitantes. A cada investida rápida abriam mais um corte brilhante no chassi do Decepticon. Os cortes eram insignificantes por si só, 1000 cortes de papel em um titã, mas a energia do plasma fazia com que as feridas crepitassem e se expandissem. Um veneno tecnológico rastejante. Os janízaros, vestindo seus mechas biológicos, moviam-se com flexibilidade ao redor do corpo maciço de seu alvo, agindo como lenhadores implacáveis, trabalhando em conjunto para derrubar uma grande e antiga árvore. Na retaguarda, os soldados da Nesh haviam cercado a área, usando os escombros como cobertura, impedindo qualquer chance de fuga. Canhões de plasma, uma nova adição ao seu arsenal, brilhavam em azul nas mãos de alguns soldados, fornecendo suporte de longo alcance. O que é isso? Sumam daqui! Formigas imundas! Shockwave rugiu, sua voz um berro distorcido de raiva e frustração. Ele tentou golpear os humanos reptilianos que o infestavam, mas seus movimentos desajeitados eram inúteis contra a velocidade e agilidade impossíveis deles. Faíscas voavam de suas juntas crepitantes, algumas do impacto dos soldados blindados, outras da artilharia leve que fornecia cobertura à distância. Seus pneus enormes e robustos, seu principal meio de fuga, haviam sido habilmente cortados em pedaços. Sua rota de fuga estava bloqueada. Sua morte estava selada. De uma distância segura, Ironide e os outros Autobots observavam a cena se desenrolar com expressões complexas. Ironide, que sempre desprezara a tecnologia humana, sentia seus processadores lutando para compreender o que via. É impossível, pensou ele, com seus óticos focados nos movimentos fluidos e mortais dos soldados de armadura prateada. A tecnologia deles é primitiva. No entanto, eles se movem com a graça de um Cybergato e a ferocidade de um Scrappler. Eles estão usando nossas formas, nossa biologia, como modelo. Como? Seu profundo desprezo por seres orgânicos estava sendo rapidamente substituído por um respeito relutante e temeroso. Optimus Prime também estava intrigado, mas por um motivo diferente. Ele podia sentir uma aura fraca, quase imperceptível, emanando da armadura dos soldados. Uma energia familiar que não sentia desde que lançara Allspark no vazio do espaço, há tanto tempo. Era a energia da criação, a força vital de sua raça. Como esses humanos a haviam controlado? E quem os liderava? O fim chegou rapidamente. Os janízaros, num ataque final e coordenado, abriram uma brecha. Um deles, empunhando uma enorme lança de plasma negra, saltou de um prédio em ruínas, com seus propulsores disparando a potência máxima. Ele cravou a arma diretamente na única lente ótica brilhante de Shockwave. O robô gigante estremeceu, soltou um último gemido agonizante e caiu no chão, silencioso e imóvel. Após confirmarem a morte do Decepticon, a misteriosa equipe blindada recuou tão rápido quanto apareceu, desaparecendo nas sombras. Um soldado da Nesh, observando-os partir, balançou a cabeça com inveja. Essa armadura é bonita, murmurou. Uma pena que eu não tenha conseguido ver os homens que a vestem. As forças humanas estavam em êxtase. Após esse experimento, sabiam que, com exceção das armas pesadas, finalmente tinham uma maneira de combater esses robôs gigantes em seus próprios termos. Avançaram e começaram o árduo processo de desmontar a enorme carcaça, carregando-a em um grande caminhão com destino a uma instalação segura em Los Angeles. Nos 2 anos que se seguiram, o mundo mudou. Enquanto o chamado de Optimus Prime ecoava pelo universo, mais cápsulas de fuga cibertronianas começaram a cair na Terra. Para cada Autobot que chegava em busca de refúgio, um Decepticon parecia segui-lo. Uma guerra secreta e não declarada estava sendo travada em todo o planeta. A força-tarefa conjunta, Nesh, continuou a cooperar com os Autobots, mas a aliança começou a se desfazer. Os altos escalões militares estavam cada vez mais insatisfeitos com a recusa de Optimus Prime em compartilhar sua tecnologia avançada. Eles se sentiam como parceiros menores na defesa de seu próprio planeta. Em salas silenciosas e enfumaçadas do Pentágono, certos políticos e generais começaram a cochichar, pensando no poderoso líder Decepticon Megatron, ainda aprisionado em uma base naval. O político que primeiro propôs manter Megatron vivo sentia que sua decisão se tornava cada vez mais profética. Ao mesmo tempo, o programa mágico foi oficialmente lançado. Uma busca global e multiorganizacional pelo misterioso Homem de Vermelho e Azul que havia desaparecido com a Allspark. Os Decepticons, invadindo todos os dispositivos eletrônicos que conseguiam, conduziam sua própria busca paralela. Mas até então, não havia encontrado nenhum vestígio. Para todos os efeitos, o mágico havia deixado de existir. Mas em março do 2º ano, as coisas mudaram. Um político do Departamento de Inteligência, Harold Attinger, entregou um relatório ultra-secreto aos generais responsáveis pelo programa Nesh. O relatório era da Kinetic Solutions Incorporated, KSI. Com base nos cadáveres recuperados dos Decepticons derrotados, eles haviam desenvolvido uma armadura de guerra biológica que poderia ser usada por humanos. Os militares iniciaram contato imediatamente. Os experimentos revelaram uma verdade fascinante e problemática. A armadura biológica tinha vontade própria, ela precisava escolher seu usuário.
Mas para os poucos escolhidos ela concedia força, velocidade e reflexos sobre-humanos, quando combinada com armas de plasma recém-desenvolvidas. Os tornava mais do que páreo para um drone cibertroniano. A única desvantagem era que o material necessário para criar a armadura só podia ser obtido dos cadáveres dos próprios cibertronianos, acabando com qualquer ideia de promovê-la para todo o exército. Mas as vantagens, sua flexibilidade, seu poder, sua capacidade de matar com um único golpe, eram inegáveis. E essa descoberta fez com que os militares se lembrassem do homem que havia criado esse tipo de armadura em primeiro lugar, o recluso cientista-chefe da corporação KSI, Snow Jacob, o general encarregado da operação em Chernobyl, um homem com um leve sotaque russo e cabelos loiros ralos, assistia às imagens do teste da KSI com crescente entusiasmo. Ele viu um piloto de testes humano na nova bioarmadura ultrapassar um carro esportivo e atravessar uma parede de concreto com um soco. Esta, sussurrou ele, com os olhos brilhando de ambição, é a resposta. Independência. Virou-se para o político ao seu lado. Senhor Attinger, preciso conhecer o criador desta armadura biológica. Pessoalmente. Se você conseguir a aprovação final para a transferência do cadáver de Chernobyl para o KSI, respondeu Attinger com naturalidade, podemos partir agora mesmo. Os resultados das pesquisas sempre abriam portas. Pode deixar como está, disse o general ansiosamente. Quero encontrá-lo imediatamente. Sem problema, disse Attinger com um sorriso irônico. Mas não se esqueça de acertar as contas. O general, um ajudante de ordens e o oficial do serviço de inteligência, Attinger, entraram em um carro e seguiram para o quartel-general da KSI, prontos para se encontrar com um homem que detinha o futuro da guerra humana em suas mãos. Capítulo 80. No imaculado e branco laboratório central da sede da KSI, Joshua Joyce estava diante de uma obra de arte deslumbrante e tecnologia frustrante. Um leopardo robótico com seu chassi em um vermelho vivo reluzente, incrustado com luxuosas listras douradas, repousava languidamente sobre um pedestal de fibra de carbono. Ele se exibia como um gato doméstico mimado, ignorando completamente o CEO da corporação multibilionária que o possuía. Vamos lá, minha linda, implorou Joyce, com a voz carregada de um desespero incomum. Você não consegue simplesmente obedecer a uma ordem simples? Eu sou o chefão aqui. O chefe do seu chefe. Você deveria me ouvir. O leopardo robótico, um dos primeiros protótipos bem-sucedidos da nova bioarmadura, virou a cabeça. Seus sensores ópticos, projetados para imitar os olhos elegantes de seu homônimo, piscaram lentamente. Uma voz feminina, ligeiramente sensual, emanou de seus alto-falantes. E no entanto, respondeu o leopardo, você não possui nenhum do carisma dele. Você é esteticamente desagradável. Em seguida virou a cabeça novamente e retomou a limpeza de uma pata metálica. O quê? Joyce ficou perplexo. Ofendido. Ele, um homem que namorava supermodelos regularmente e estampava a capa da Forbes, acabará de ser chamado de feio por sua própria invenção. Você ainda se importa com a aparência? Perguntou, confuso. Uma armadura biológica senciente e ainda por cima snob. Claro, ronronou a leoparda, cobrindo o rosto com as patas num gesto de falsa timidez. Só gosto de homens carismáticos. Como meu verdadeiro chefe. Joyce lançou um olhar para Jacob da Neve, que observava calmamente um arco de energia azul girando dentro de um campo de contenção. Joyce olhou para seu próprio terno sob medida e seu relógio caro, depois para o cientista recluso e perpetuamente mal vestido, e então para o leopardo que o havia rejeitado. Não disse nada, apenas se virou em silêncio e foi embora. Ele se aproximou da estação de trabalho de Aidan. Como foi a sua conversa? Perguntou Aidan sem desviar o olhar do trabalho. É um bom protótipo. Esteticamente, disse Joyce com uma expressão um tanto artificial. Só precisa de alguns ajustes de personalidade. Mas vamos esperar até que você faça mais antes de eu dar minha avaliação completa. Talvez eu possa criar um traje personalizado para você, disse Aidan com um sorriso, finalmente erguendo o olhar. Embora ele precise funcionar com sua própria fonte de energia. Os biotrajes são autossustentáveis. Ele já havia criado seu próprio reator arquipessoal, mas essa tecnologia não estava à venda. Não, insistiu Joyce. Acredito que você será capaz de criar um traje biológico que seja adequado para mim. De preferência, um com uma voz feminina sensual. Quem resistiria a um traje de aço com uma inteligência artificial sedutora? Pensou ele. Isso depende da sorte, receio, disse Aidan, impotente. Eles escolhem seus próprios anfitriões. Tudo bem. Posso esperar, disse Joyce com um semblante sério. A propósito, o general Addison chegará daqui a pouco. Você precisa elaborar um relatório de desempenho detalhado o mais rápido possível. Nosso cliente importante está a caminho. Ele lançou um olhar significativo para Aidan e saiu do laboratório, lançando um último olhar relutante para o leopardo mecânico vermelho. No ano que se seguiu à Batalha de Chernobyl, Aidan fez progressos incríveis. Após meses de estudo intenso, ele finalmente decifrou a programação central da Allspark. Ele fez a engenharia reversa de seus princípios energéticos, usando seu próprio reator Arc como modelo, criou uma nova forma de cristal de energia. Uma matriz estável que poderia dar vida verdadeira e senciente ao biometal que extraiu dos cadáveres Decepticons que Joyce havia comprado dos militares. Ele temia que o metal, originário dos Decepticons, pudesse carregar um fantasma na máquina, algum vestígio de sua consciência violenta. Mas seus testes mostraram que as novas formas de vida eram uma tábula rasa.
Eram um novo tipo de criatura na Terra. Como animais de estimação, podiam sobreviver sozinhas, mas estavam muito dispostas a serem adotadas, a se vincularem a um hospedeiro e a experimentarem uma vida com propósito e cuidado. No entanto, eles eram exigentes. Ele ainda não entendia completamente os critérios que usavam para escolher um hospedeiro. Ele havia relatado seu sucesso a Joyce, e eles iniciaram o Projeto Quimera, um programa para encontrar parceiros humanos adequados para o primeiro lote de bioarmaduras. Os soldados no acidente de Chernobyl foram o primeiro teste de campo, caótico, e os resultados foram espetaculares. Mais tarde naquele dia, Joshua Joyce conduziu o general Addison e o político a Tinger até o laboratório central. Chefe, vim falar com você. Trovejou uma voz áspera e mecânica. Antes que o general Addison pudesse responder, um enorme tigre mecânico atravessou o laboratório aos pulos e esfregou a cabeça afetuosamente na perna de Aidan. Aidan acariciou calmamente a cabeça da aeronave. Olhou para o general. Qual dos ativos o senhor gostaria de visitar? Sou o general Addison Jeff, chefe das Forças Especiais da Nash, disse o homem com sua voz grave e rouca. Ele se apresentou formalmente e em seguida estendeu a mão para Aidan. A armadura biológica que você criou alcançou resultados que superaram nossas projeções mais otimistas na batalha de ontem. Estou aqui hoje principalmente para visitá-lo pessoalmente. Aidan apertou a mão dele, depois a do ajudante atrás dele. Percebeu que o olhar do ajudante o fuzilava. O jovem capitão observava seu próprio parceiro, a armadura de tigre, que agora se comportava como um gato doméstico bem comportado para Aidan, e não pôde evitar uma onda de ciúme amargo e traído. Quando estava com o tigre, este sempre ignorava suas ordens. Agora, agia como um cão lambedor. Certo, disse Aidan, voltando-se para o general. Ele virou a cabeça e assobiou. Está na hora do jantar. Num instante, as criaturas mecânicas apáticas nos cantos do laboratório saltaram animadas. Um cão mecânico foi o mais rápido, parando bruscamente diante de Aidan. A leoparda vermelha, Amy, aproximou-se com passos graciosos e majestosos. Au! Cadê a refeição? Perguntou o cão mecânico, circulando Aidan confuso. Um gato robô de metal colorido saltou na cabeça de Aidan e bateu com a pata na testa dele. Idiota, disse ele. Você foi enganado. O general Addison ergueu as sobrancelhas em surpresa ao observar a cena que parecia saída de um zoológico futurista. Amy disse Aidan para a leoparda vermelha. Em que estado está a armadura de batalha? Certo, chefe, respondeu Amy. Ela saltou diretamente para o corpo de Aidan. No instante em que suas patas o tocaram, seu corpo inteiro se dissolveu em um fluxo de metal líquido vermelho e dourado. O líquido escorreu sobre Aidan, começando pelo peito e cobrindo todo o seu corpo. Sob o olhar atônito do general, uma elegante armadura vermelha com detalhes dourados o envolveu completamente. A cauda do leopardo se solidificou em um florete de plasma brilhante em sua mão. O capacete se formou por último, seu design lembrando vagamente a cabeça do leopardo. Esta é uma forma, disse Aidan com sua voz, agora ligeiramente metálica, vinda de dentro da armadura. Ele executou alguns floreios precisos com o florete, e uma aura de luxo e nobreza emanava dele. É incrível, disse o general Addison sem palavras. Esta é a fase de deformação. A velocidade e a força da armadura estão relacionadas aos instintos do animal base. O leopardo proporciona velocidade explosiva e poder de penetração. O florete em sua mão foi subitamente revestido por uma camada de plasma azul crepitante. O cão de caça serve para rastreamento. O gato para agilidade. O rinoceronte para defesa e força. Claro, acrescentou, o macaco é o mais adequado para a forma humana, por ser o mais equilibrado. Ele prosseguiu com a explicação. Com armas de plasma, eles podem lidar com a maioria dos alvos mais resistentes. A própria armadura possui as mesmas propriedades de autorreparação dos Cybertronianos. Contanto que a câmara central de faísca não seja destruída, eles podem se reparar de quase qualquer dano. Isso pode ser produzido em massa? Perguntou Addison, com a mente já fervilhando de possibilidades para aplicações militares. Contanto que você me forneça um metal deformado, disse Aidan, enquanto a armadura de M se desprendia dele e se reformava em sua forma de leopardo, esfregando-se afetuosamente em sua palma. Addison olhou para as estranhas máquinas vivas e depois para o jovem calmo e brilhante à sua frente. Ele tinha muito em que pensar. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.